Ai, legal, hein, gente? Parceiros aí, Biomed. Ai, tem gente, que legal. Muito legal, vocês vão adorar a faculdade, eu gostei bastante. Ai, que legal, dá um bom direcionamento, né, para vocês. Vocês já fizeram inscrição no vestibular todos, né? Eu vou lá estar, eu vou prestar também, gente, eu vou prestar química. Então, provavelmente a gente vai se cruzar lá nas áreas de vestibular. Não sei se a gente vai se reconhecer, né, com máscara e tudo, mas eu vou estar lá. Beleza, gente, ó. Então, a gente parou nessa parte, né, de que a gente estava conversando aí sobre os alelos múltiplos, só que aplicando nos tipos sanguíneos humanos, né? Então, eu vou falar de novo essa tabelinha, só para a gente dar uma recapitulada no que a gente viu na semana retrasada, tá? E aí a gente segue com a matéria. Então, ó, vamos lá. Na superfície das hemácias, né, a gente vai encontrar moléculas, né, glicoproteínas, que são os aglutinogênios. Então, a gente vai ter na hemácia A, do sangue tipo A, né, então pessoas que têm sangue tipo A, na superfície dessas hemácias, a gente vai encontrar aglutinogênios A. Nas pessoas que têm sangue tipo B, nós vamos encontrar aglutinogênio B, certo? No sangue tipo AB, nós vamos encontrar tanto aglutinogênios A quanto aglutinogênios B. Então, a gente vê que essas pessoas que têm esses três tipos sanguíneos possuem aglutinogênios presentes na superfície da hemácia. O indivíduo O, ele não vai apresentar nenhum tipo de aglutinogênio. Então, veja, a hemácia dele é lisinha, né? Ele não tem nenhum tipo de glicoproteína aqui, ok? Em questão das aglutininas ou os anticorpos, pessoas do tipo A produzem aglutininas anti-B, ou seja, essas aglutininas anti-B reagem na presença de aglutinogênio B. Então, quando uma pessoa do tipo A recebe sangue tipo B, essas aglutininas vão identificar esses aglutinogênios e destruir essas hemácias. Por isso que é complicado, né, um quadro onde a gente tem transfusão sanguínea incompatível, né? Se a gente coloca sangue tipo B numa pessoa tipo A, esses anticorpos aqui vão agir contra essas hemácias. E a mesma coisa de uma pessoa que recebe, uma pessoa do sangue tipo B, receber sangue tipo A, né? Porque a pessoa tipo B, ela produz aglutininas ou anticorpos anti-A. Então, quando essa hemácia do tipo A entrar no organismo de uma pessoa tipo B, esses anticorpos anti-A vão identificar os aglutinogênios A e destruir essa hemácia, tá? Então, não pode uma pessoa tipo A doar para o tipo B. A pessoa do tipo AB, a gente consegue observar aqui, ó, que ela não produz nenhum tipo de aglutinina. Por quê? Porque se ela produzisse a aglutinina A ou a aglutinina anti-B, desculpa, falei. Então, se ela produzisse aglutinina anti-A ou se ela produzisse aglutinina anti-B, essas aglutininas atacariam as próprias hemácias do indivíduo tipo AB. Porque se a gente observar essa hemácia, ela tem tanto aglutinogênios A quanto aglutinogênios B. E se ela possuísse os dois tipos de aglutininas, elas iam atacar as próprias hemácias desse indivíduo. Então, por isso que ela não tem, essa pessoa não tem nenhum tipo
de anticorpo, não tem nenhum tipo de aglutinina anti-A e anti-B. O indivíduo tipo O, ele produz, né, aglutininas anti-A e anti-B. Então, ele não pode receber nenhum desses sangues aqui, certo? Porque se ele receber, esses anticorpos vão atacar os aglutinogênios presentes na superfície dessas hemácias. Então, o tipo AB, ele é chamado de receptor universal, porque ele pode receber o sangue de todo mundo, porque não tem aglutininas aqui. O tipo O, ele é doador universal. Por que ele é doador universal? Porque as hemácias desse indivíduo aqui, ó, não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Logo, quando eu coloco sangue tipo O no indivíduo tipo A, essas aglutininas anti-B não vão identificar nada nessa hemácia tipo O, porque não tem nada, certo? Luísa, você ergueu a mão, pode falar. Ou foi sem querer? Será que foi sem querer? Ok. Qualquer coisa vocês... Ah, beleza. Qualquer coisa vocês chamam eu, viu? Então, vamos lá de novo. O indivíduo tipo O é doador universal porque ele não tem aglutinogênio nenhum. Se ele não tem aglutinogênio nenhum, nenhuma dessas aglutininas aqui vão identificar essa hemácia como algum corpo estranho, tá? Então, quando eu tenho presença de aglutinogênio, o corpo vai identificar como corpo estranho porque produz anticorpos, e quando eu não tenho nenhum tipo de aglutinogênio, não tem como identificar se é um corpo estranho ou não. Então, por isso que o tipo O é doador universal e o tipo AB é receptor universal, certo? Como que a gente faz tipagem sanguínea? Essa figura, apesar de ter essa parte, mas essa figura aqui, ela ilustra muito melhor como a gente faz tipagem sanguínea, como que a gente vai descobrir o tipo sanguíneo de uma pessoa. Então, por exemplo, a gente pega uma lâmina, uma laminazinha, fura o dedo da pessoa, aperta o dedinho dessa pessoa e coloca duas gotinhas de sangue. Uma gotinha de sangue aqui e outra gotinha de sangue aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Pegar o soro, um sorinho, que tem anticorpos anti-A, e outro sorinho, que tem anticorpos anti-B, e pingar uma gotinha de soro anti-A aqui, nessa gota de sangue, e pingar soro anti-B nessa gotinha aqui. Se houver aglutinação das minhas hemácias, se houver aglutinação desse sangue, ou seja, se houver destruição das hemácias, né, a hemólise dessas hemácias, quer dizer que eu tenho aglutinogênios nesse sangue, aglutinogênios A. Por quê? Porque eu estou colocando anticorpos anti-A aqui. Se houve destruição da hemácia, quer dizer que os meus anticorpos anti-A identificaram a presença de aglutinogênios A e destruíram a hemácia, tá? No anti-B, aqui a gente não tem a aglutinação. A gente pode perceber que o sangue, ele se concentrou no meio do soro, né? Então, o soro está todo aqui disperso em volta e o sangue se concentrou aqui, ele está bonitinho. Então, a gente não teve a aglutinação aqui. Por quê? Porque o anti-B, os anticorpos anti-B, não identificaram nenhum aglutinogênio B. Então, não houve destruição dessas hemácias. Por quê? Porque essas hemácias desse indivíduo aqui possuem aglutinogênios A. E aí, quando eu pinguei o soro de anticorpo anti-A aqui, esses anticorpos anti-A identificaram os aglutinogênios A e destruíram a hemácia. Logo, qual hemácia que tem aglutinogênios A? A pessoa que tem sangue A, né? Que a gente observou aqui, ó.
aglutinogênios A presente no sangue tipo A, né? Então, a gente pegou esses anticorpos anti-A, pingou nesse sangue, e aí houve reação, porque esses anticorpos conseguiram identificar os aglutinogênios, tá? Sora, teria como explicar de novo a parte tipo AB? Tipo, ó, explico, peraí. Já tô aqui, né? Então, vamos lá. Por que que o tipo AB é receptor universal? Porque ele não possui nenhum tipo de aglutinina. Então, se ele não tem nenhum tipo de aglutinina, se ele não tem nenhum tipo de anticorpos, que a gente também pode chamar as aglutininas de anticorpos, se eu coloco, por exemplo, o sangue A aqui, ele vai receber numa boa. Por quê? Porque ele não tem anticorpos anti-A. Se eu coloco o sangue B aqui, vai ficar numa boa também. Por quê? Porque eu não tenho aglutininas ou anticorpos anti-B. Então, por ele não ter nenhum tipo de anticorpo aqui, não tem quem faça a identificação das outras hemácias que vão entrar nesse indivíduo. O O, por exemplo, ele pode entrar também porque ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio na superfície da hemácia. Então, o indivíduo AB, ele é receptor universal porque ele não tem nenhum tipo de anticorpo. Então, se eu coloco hemácia A, ou hemácia do tipo B, ou hemácia do tipo O ali, nesse indivíduo tipo AB, não tem ninguém que vai identificar aquilo como corpo estranho. Por isso que ele pode receber de todo mundo, tá? Deu para entender o AB? Caio, deu para ir o AB? Agora eu vou explicar o O de novo. Beleza. O O. Por que que o O é doador universal? Por que que ele pode doar para todo mundo? Se a gente observar a hemácia, não tem nada aqui nessa hemácia. Não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Não tem aglutinogênios A, não tem aglutinogênios B, não tem aglutinogênios O, não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Então, se eu pego essa hemácia, que não tem nada aqui para identificar ela como estranha, se eu pego essa hemácia e coloco nesse indivíduo aqui, tipo B, não vai ser identificada como corpo estranho. Por quê? Porque ela não tem aglutinogênio, não tem aonde esse anticorpo aqui se conectar. Não tem como ele identificar aquela hemácia como algo estranho no corpo, tá? Então, o tipo O, ele pode doar para todo mundo porque ele não tem nenhum aglutinogênio na superfície. Ao contrário do tipo A. O tipo A, por exemplo, ó, ele tem vários aglutinogênios A. Se eu coloco no B, o que vai acontecer? Os anticorpos anti-A vão identificar os aglutinogênios A e quebrar essa hemácia, hemolizar essa hemácia. Agora, o tipo O, que não tem nada na superfície, não tem quem detecte a presença do tipo O. Então, o corpo vai aceitar de boa, certo? Se eu pego uma hemácia do tipo B, né, o sangue tipo B, e coloco no indivíduo tipo O, vai dar um pouco de caquinha. Por quê? Porque o indivíduo tipo O, por mais que ele não tenha aglutinogênios aqui na superfície, ele pode produzir anticorpos anti-A e anti-B. Então, no momento que eu coloco sangue tipo B no indivíduo tipo O, os anticorpos anti-B vão identificar o aglutinogênio que está presente nessa hemácia e vai hemolizar essa hemácia, vai coagular essa hemácia, vai ocorrer a destruição dela, tá? Então, ele pode doar para todo mundo? Pode. Por quê? Porque ele não tem nenhum aglutinogênio na superfície, não tem quem detecte ele na presença, porque ele não tem nada aqui. Então, ele não é corpo estranho, tá? E por que que o AB é receptor universal? Porque ele não tem nenhum tipo de anticorpo. Então, não tem quem faça detecção de corpo estranho, tá? Caio, deu para ir? Ou ficou mais confuso ainda? Gente, me fala se vocês estão entendendo, tá? Que é importante. Deu sim, beleza, então.
Aí, ó, vamos para a tipagem sanguínea que a gente estava falando. Então, ó, vamos entender o tipo B. Então, eu peguei a gota do sangue desse indivíduo e pinguei 2 gotinhas na lâmina de vidro. Aí, nessa primeira gotinha, eu coloquei anticorpos anti-A, que vão identificar os aglutinogênios A. E aqui eu pinguei anticorpos anti-B, que vão identificar aglutinogênios B. Certo? Como a gente pode perceber, nessa gotinha aqui, ó, houve aglutinação, houve destruição das hemácias, ó. O sangue tá com um aspecto diferente. Ou seja, os anticorpos anti-B que eu coloquei nessa gotinha aqui, eles conseguiram localizar aglutinogênios B na hemácia desse sangue. Logo, qual hemácia tem aglutinogênio B? Sangue B, né? E o sangue AB também tem aglutinogênios B, né? Então, a gente pode perceber aqui, ó, que essa hemácia tipo AB tem aglutinogênios B e o tipo B só tem aglutinogênios B. Aí, como que a gente sai dessa entrave, né? Como que a gente vê se esse indivíduo é só B ou se esse indivíduo é AB? A gente colocou aqui, ó, nessa outra gotinha, anticorpos anti-A, né? Se aglutinar, se ficar as 2 gotinhas iguais, quer dizer que tanto aqui houve identificação dos anticorpos anti-A, que eles identificaram a presença de aglutinogênios A, e aqui os anticorpos anti-B identificaram os aglutinogênios B. Então, ia aglutinar os 2, certo? Só que só um aglutinou. Aqui não houve aglutinação. O sangue está normal. Então, não houve identificação de aglutinogênios A pelos anticorpos anti-A. Então, não houve destruição das hemácias. Logo, esse indivíduo é tipo B, porque só na presença de anticorpos anti-B houve a identificação dos aglutinogênios B. Então, aglutinou. Aqui, ó, no tipo AB, a gente pode perceber o quê? Que aglutinou os 2 sangues, ó, as 2 gotinhas. Logo, tanto aqui tem aglutinogênio A, que foi identificado pelos anticorpos anti-A, e aqui a gente tem aglutinogênios B, que foi identificado pelos anticorpos anti-B. E aí houve destruição das hemácias das 2 gotinhas de sangue. Daí a gente vê que esse indivíduo é tipo AB. Para fazer tipagem sanguínea tipo O, nenhuma das gotinhas tem que aglutinar. Por quê? Porque a hemácia do sangue tipo O não tem aglutinogênio nenhum. Não tem aglutinogênio A, não tem aglutinogênio B. Então, ela é limpa. Então, mesmo que eu coloque anticorpos anti-A aqui, e mesmo que eu coloque anticorpos anti-B aqui, não vai acontecer nada, porque essa hemácia ela é limpa. Ela não tem nenhum tipo de aglutinogênio na superfície dela. Certo? Certo, gente? Prof, então, quando o soro fica em volta da gota do sangue, quer dizer que ele impediu que o sangue intruso se misturasse e matasse as hemácias? Ó, quando o soro, por exemplo, aqui tem uma alta concentração de soro, né? Ficou aqui fora, aqui também, e aqui bem pouquinho, né? Que deu uma afastada. Isso quer dizer que não houve reação dos anticorpos anti-B com o sangue, não reagiu, não houve reação. Por quê? Se não houve reação, quer dizer que esses anticorpos anti-B não acharam nada com B nesse sangue, não acharam aglutinogênio nenhum, tá? Aqui, por exemplo, houve algum tipo de reação, né? Por quê? Porque os anticorpos anti-A identificaram aglutinogênios A aqui e quebraram as hemácias. Quando eu tenho esse soro, quer dizer que não reagiu nada, porque não tinha com o que reagir ali. Então, esse sangue não tem aglutinogênios B, por isso que não reagiu. Porque se tivesse aglutinogênios B, esses anticorpos anti-B aqui
iriam identificar e aí ia destruir as hemácias, tá? Então, quando tem sobra desse soro aqui, quer dizer que não houve reação, porque não tinha com o que reagir ali. Certo, Lúcia? Deu para entender? Tá. Qualquer coisa, se não der de novo, eu explico, tá? Dá uma refletida aí. Se não for, você me fala, dá um grito de novo que eu explico. Então, beleza, ó. Passamos tipagem sanguínea. Tá, aí, ó. Então, tudo que está escrito aqui vai estar ilustrado nessa figura. Então, é aquele negócio que a gente estava falando anteriormente, de quem é doador universal e quem que é receptor universal. E aí, essa figura ilustra muito bem o que a gente estava discutindo até agora. Então, ó, doador universal, como a gente tinha falado, é o O, né? Então, O pode doar para O e pode doar para A, para B e para B. Então, ele vai doar para todo mundo, tá? Só que O só pode receber de outro O. Ele não pode receber de mais ninguém. O AB, ele é receptor universal. Então, ele pode receber de todo mundo, né? Então, a gente vê, ó, o AB recebendo do O, recebendo do A, recebendo do B e também pode receber de outro AB. Então, ele pode receber de todo mundo. O indivíduo que tem sangue tipo B, ele pode receber de O e de outro B, tá? Não pode receber de AB, porque a hemácia desse indivíduo tem aglutinogênios A. E esse indivíduo B produz anticorpos anti-A. Na hora que eu recebo o aglutinogênio desse sangue, né? O aglutinogênio A desse sangue nesse indivíduo, vai ter destruição de hemácia, porque ele produz anticorpos anti-A, tá? O indivíduo A, ele pode receber sangue tipo O e pode receber sangue de outro indivíduo A. Não pode receber sangue do tipo AB, porque o sangue do tipo AB, né, a hemácia desse sangue, possui aglutinogênios B. E o indivíduo A produz anticorpos anti-B. Quando ele identificar esses aglutinogênios B presente nesse sangue aqui, vai ocorrer a aglutinação, vai ocorrer destruição dessas hemácias, tá? Então, sangue tipo AB tem os dois tipos de aglutinogênio, tanto A quanto B. O B só possui aglutinogênios B, o A só tem aglutinogênios A, e o O não tem aglutinogênio nenhum na superfície da hemácia, tá? O B produz anticorpos anti-A, então onde eu tenho A, esse cara não pode receber, então aqui eu tenho A e aqui eu tenho A, então eles não podem doar para o indivíduo B. Esse indivíduo aqui, ó, produz anticorpos anti-B, então aonde eu tenho B, não pode ser doado para A, tá? Porque ele tem anticorpos anti-B, certo? E esse indivíduo aqui não tem nenhum tipo de anticorpo, exatamente porque ele tem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B. Se ele tivesse anticorpos anti-A e anti-B, ele ia destruir a própria hemácia. Então, ele não pode ter anticorpos anti-A e anti-B, certo? Então, não esquecer que o O é doador universal e não esquecer que AB é receptor universal, certo? Gente, dúvidas? Ou eu posso seguir? Tranquilo, beleza. Vem dar oi para eles. Ok. Então, a gente ainda está falando de genética, né? A gente está numa lacuna de genética. A Calendra reclamou do seu oi, pode.
tá morto, gente, tá cansado, coitado. Então, ó, a gente está ainda falando de genética, não vamos esquecer. Então, para determinar os tipos sanguíneos, a gente tem os alelos específicos de cada tipo sanguíneo. Então, ó, como a gente estava falando, o sangue, né, a característica do nosso sangue, ele vai ser determinada por 3 alelos, né? Então, isão, azão, isão, bezão e isinho, né? Então, 3 alelos vão determinar a característica do nosso sangue. Por isso que a gente fala que o sistema ABO é determinado por alelos múltiplos, né? Uma só característica podendo ser determinada por um desses 3 alelos, né? Então, esses 3 alelos mexem aí com a característica do nosso sangue, tá? Então, o I vai ser recessivo, né? Na presença do isão azão, ele vai ser recessivo, e na presença do isão bezão, ele vai ser recessivo, então, sempre recessivo. E o isão azão e isão bezão são codominantes, né? Então, eles vão, se eles estiverem juntos, eles vão se expressar simultaneamente, eles vão se expressar juntos. É só a gente lembrar, por exemplo, do sangue tipo AB, né? Na hemácia do sangue tipo AB, a gente tem tanto aglutinogênios A quanto aglutinogênios B. Então, quer dizer que essa pessoa, ó, do tipo sanguíneo AB, ele tem tanto o alelo isão-azão quanto o alelo isão-bezão. Então, por isso que eles são codominantes, porque eles se expressam simultaneamente, tá? Quem tem sangue tipo A pode ter 2 genótipos. Ou ele vai ser isão-azão, isão-azão, ou ele vai ser isão-azão, isinho, tá? O indivíduo do sangue do tipo sanguíneo B, ele vai ter genótipo isão-bezão, isão-bezão, ou isão-bezão, isinho. Então, ele pode ter um desses dois. O indivíduo com sangue AB, como eu tinha falado para vocês agora, ele vai ter genótipo isão-azão, isão-bezão, e o indivíduo que tem sangue O, ele vai ser isinho, tá? Então, quem vai ser 100% homozigoto recessivo vai ser o indivíduo com sangue O, tá? 100% dominante, né? A gente fala da codominância aqui, vai ser o indivíduo AB. E tanto quem tem sangue A e quem tem sangue B tem a chance de ser, né, 100% homozigoto dominante ou pode ser heterozigoto, tá? É importante vocês saberem esses genótipos, porque o clássico, né, de exercício que cai em vestibular, eles falam, o indivíduo de sangue tipo AB cruza com o indivíduo sangue tipo B, aí eles querem saber a probabilidade de sair um indivíduo com sangue tipo A, tá? E vocês só vão conseguir fazer esse tipo de probabilidade se vocês souberem o genótipo de cada um e montar o cruzamento certinho, tá? Então, importante vocês saberem isso. O Nesp gosta de sangue, tá, gente? Gosta de tacar um sanguinho ali de vez em quando. Problema de sangue. Deu para entender essa parte da determinação de genética do sistema BO? Adoro tirar o nosso na prova também. Prof, explica essa parte de novo. Explico. Explico de novo sim, gente. Vamos lá. Então, vamos determinar os alelos para cada tipo de sangue, certo? Então, os alelos, eles vão determinar qual tipo sanguíneo vai ser uma pessoa. Então, a gente vai ter 3 tipos de alelos. A gente vai ter o alelo isão-azão, isão-bezão e isinho. 3 tipos de alelos. Se a pessoa apresentar isão-azão, isão-azão, ou se ela apresentar o isão-azão, isinho, ela vai ter sangue tipo A. Porque, veja, eu só tenho A nesse genótipo. Logo, essa pessoa tem sangue tipo A.
Ah, mas tem o izinho aqui. Esse izinho é um alelo recessivo na presença tanto do isão azão quanto do isão bezão. Então, mesmo que ele esteja aqui, essa pessoa ainda vai ser sangue tipo A, porque o dominante é o isão azão, tá? Então, viu um desses genótipos aqui, a pessoa é do sangue tipo A. Se o indivíduo apresentar isão bezão ou isão bezão izinho, esse indivíduo tem sangue tipo B, tá? Então, tem essas duas possibilidades de genótipo para o sangue tipo B. E aqui também a gente tem duas possibilidades de genótipo para o sangue tipo A, ok? Se a pessoa apresentar tanto o alelo isão-azão quanto o alelo isão-bezão, ela vai ter tipo sanguíneo AB, tá? Então, vai ter o AB. Então, a gente tem o AB. Então, aí a gente já sabe que é tipo sanguíneo AB. Aqui a gente não tem um heterozigoto, tá? Aqui é 100% dominante. Dois alelos dominantes, ó. O indivíduo que tem genótipo izinho, ele vai ter sangue tipo O, tá? Então, pessoas que têm sangue tipo O são homozigotas recessivas, tá? 100% recessivo, ó, izinho, certo? Então, quando vocês encontrarem esses genótipos, vocês têm que saber que esse é A, esse é A, esse aqui é B, esse aqui é B, esse aqui é AB e esse aqui é O, certo? Suelen, eu consegui esclarecer mais para você? Ai, gente, quando eu estava no presencial, beleza. Quando eu estava no presencial, em outro cursinho, e chegou nesse. Se estivesse com vocês também, eu iria fazer com vocês. No presencial de outro cursinho, eu fiz o experimento de tipagem sanguínea com eles. Então, eu peguei lâminas, eu peguei os anticorpos e eu peguei agulha. Só que eu não podia furar o dedo dos alunos, então eu tinha que furar o meu. Furei o meu, gente, todos os dedos, todos furados. Aí eu pegava, botava meu sangue assim, igual um experimento que eu mostrei para vocês, e depois eu pingava o soro anti-A e o soro anti-B. Aí eu fiz grupinhos de 5 assim na sala, cada grupinho tinha uma lâmina. Eu falei, gente, ó, vocês vão ter que adivinhar o meu tipo sanguíneo a partir de que vocês vão ver na lâmina. E aí eles conseguiram adivinhar que meu sangue era A. Ai, se eu estivesse com vocês, gente, eu ia super fazer, vocês iam amar. Eu ia furar meu dedo, porque o cursinho não deixou furar o dedo dos alunos, então não podia furar o de vocês, né? Mas ia ser muito legal fazer. Vamos lá, então, ó. Seguindo. Agora a gente vai falar da determinação do positivo e do negativo. Então, existem pessoas RH não. Tem pessoas A positivas, A negativas, tem pessoas B positivas, B negativas, AB positiva, B negativo, O negativo e O positivo. Então, tem sempre esse sinalzinho que a gente sempre fala, eu sou A positiva, fulano é B positivo. Então, como que é determinado essa sinalização, né? Então, assim, o mesmo cara que conseguiu descobrir todo esse rolê que a gente estava falando do sistema BO, que é o Carl Landstern, um cara aí, tá? Não sei muito falar o inglês, mas esse cara aí, ele fez vários experimentos para descobrir o que acontece quando tem essa incompatibilidade de transfusão sanguínea. Depois que ele descobriu o sistema BO, ele viu ainda que mesmo sabendo que A pode receber de A e pode receber de O, estava tendo uns erros aí, não estava aceitando, ainda não era totalmente compatível. Então ele foi pesquisar. E aí o que ele fez? Tem esse queridíssimo macaco aqui, ó, macaco Rhesus, tá? Ele pegou sangue desse macaco Rhesus e injetou no coelho. Aí ele percebeu que o coelho começou a ter reações com esse sangue. Por quê? Porque esse coelho começou a produzir anticorpos contra o sangue do macaco, né? Aí o que ele fez? Ele pegou esse sangue do coelho, colocou na centrífuga, aí girou o sangue, girou, e aí separou o sangue em duas partes. E ainda tem um anelzinho branco aqui no meio.
Nesse anelzinho branco aqui, ó, ele extraiu esse soro branquinho aqui, que é onde eu vou ter anticorpos. Anticorpos contra o sangue do macaco. E aí, o que ele fez com esses anticorpos? Ele começou a testar em sangue humano. Então, ele colocou sangue humano aqui e sangue humano aqui. Então, ele pegou esses anticorpos produzidos contra o sangue do macaco pelo coelho, pingou aqui e pingou aqui. Ele observou que aqui eu tive reação, eu tive aglutinação das hemácias, ou seja, os anticorpos que eu tirei desse coelho que tinha reagido com o sangue do macaco, reagiu aqui também. Então, a mesma coisa que o macaco tinha, nesse sangue também tinha. Então, ele falou, opa, uma coisa tem aqui também. Só que nesse sangue aqui não houve reação. Ou seja, a mesma coisa que tinha o macaco não estava presente nesse sangue aqui. Então, somente aqui aglutinou. Logo, ele percebeu que nas hemácias, né, desse macaco e nas hemácias humanas também, existem uma proteína, uma outra proteína, além da que a gente estava falando agora, dos aglutinogênios A e B. Junto dessas proteínas, né, a gente tem, junto desses aglutinogênios A e B que a gente viu agora, tinha presença de outra proteína, que ele identificou como proteína RH, que o macaco tem e nós humanos também temos. Por que ele chamou essa proteína de RH? Por causa da espécie do macaco, que é Rhesus. Então, ele pegou o RHzinho aqui e falou, vai chamar RH. Então, pessoas que têm essa proteína RH na hemácia, a gente chama de RH positivas, porque elas têm. Então, RH positivo porque tem. E pessoas que não têm essa proteína na hemácia, a gente chama de RH negativo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa A positivo, ela tem aglutinogênios A e também tem a proteína RH na hemácia. Indivíduos A negativos, elas têm aglutinogênios A na hemácia, mas não têm a proteína RH, porque ela é negativa. Então, pessoas positivas possuem a proteína RH na hemácia e pessoas negativas não possuem essa proteína RH na hemácia, tá? Certo, gente? Beleza. Em questão da genética, para a gente fechar a aula, porque falta 2 min. Aí depois vai ter a transfusão. Tá. Em questão da genética, então a gente determinou agora como que é o genótipo das pessoas ABO, vamos ver como que é das pessoas RH. A presença, né, dessa proteína, dessa glicoproteína RH, ela é expressa pelo alelo Rzão. Então, pessoas que são RH positivas, elas podem ter genótipos Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, tá? Porque a ausência do fator RH na hemácia vai ser determinado por Rzinho, Rzinho. Então, vai ser recessivo a ausência. Então, mesmo que eu tenha um Rzinho aqui junto com o Rzão, que é dominante, então essa pessoa continua ainda sendo RH positiva. Só que uma pessoa que não tem o Rzão, só tem Rzinho, Rzinho, ela vai ser RH negativa. Então, pessoa que é RH positiva pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E a pessoa que é RH negativa, ela pode ser Rzinho, Rzinho. Certo? Prof, com as técnicas de engenharia genética, hoje em dia, dá para fazer uma pessoa RH negativo produzir essas proteínas e virar RH positivos? Eu acredito que sim, devido, né, às altas técnicas laboratoriais auxiliadas aí de tecnologias, não acho impossível isso acontecer. Eu acho que deve ter como alterar a hemácia de uma pessoa adicionando essas proteínas, tá? E aí, provavelmente, vai ter mudança de material genético para essa pessoa começar
a produzir esse fator RH nas hemácias dela. Então, acredito que sim, seja possível. Vou dar uma pesquisada melhor para ver se é realmente, mas meu consenso diz que sim. Mas depois confirmo para você, tá, gente? Então é isso, galera. Terminamos. Libero lista de exercícios, porque agora vocês já estão aptos a fazer depois dessa batidona aí. Vou liberar para vocês esse exercício. Façam, pratiquem, porque o Nesp gosta, viu? O Nesp gosta de sangue. E é isso, pessoal. Bom descanso para vocês, bons estudos. Semana que vem a gente termina, porque só falta pouca coisinha. E aí a gente já entra em segunda lei de Mendel, tá? Que bom, gente. Aula topíssima. Gosto muito de sangue, tá? Tomara que volte presencial ano que vem. Mas enfim, gente, um beijão para todos. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.